Olá, Ipiranga! Hoje estamos aqui com uma figura emblemática aqui do nosso bairro. Está aqui ao meu lado, hoje vai ser entrevistado aqui. E olha só que imagem linda que nós estamos hoje, né? Estamos aqui no nosso quintal do Ipiranga, que é o Museu do Ipiranga, né? Um parque da Independência. E hoje estou aqui com uma figura, como eu disse para vocês, emblemática, um historiador do bairro do Ipiranga, uma pessoa de tanto conteúdo dentro do bairro do Ipiranga. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Laerte Toporkov. E nós vamos falar um pouco sobre o bairro, sobre a vida dele. E a princípio, claro, ele vai contar um pouco da sua trajetória dentro do bairro, como começou, né? O que te levou a ser esse grande historiador do bairro. O Dr. Laerte hoje é considerado um historiador do bairro do Ipiranga, né? E aí a gente vai conversar, vamos bater um papo, conversando. Dr. Laerte, então o senhor tem, vai falar um pouco da sua família, da sua trajetória que se iniciou aqui no bairro do Ipiranga. Doutor? Eu nasci no bairro do Ipiranga. E como eu estou com 86 anos, na minha época, a gente nascia em casa. Era difícil. As parteiras, né, doutor? As parteiras, chamava as parteiras e tudo e tal. E foi lá na rua Labatute, onde morei durante 30 anos. Continuo morando no Ipiranga, nunca saí do bairro. E a gente sente esse amor pelo bairro, pelo pedaço que a gente frequenta em Parque da Independência, Museu do Ipiranga. Isso é uma parte do nosso coração. Aliás, o título do meu livro é Ipiranga. Deixa eu lembrar. Não, é só mesmo. É tanta coisa, a gente esse homem tem tanta informação. Calma, a gente tá conversando. Hoje a gente tem muita coisa para falar do seu. Aliás, vamos começar. Eu vou falar um pouco do seu livro lá no final do nosso programa, né? Que isso vai ter. Tá? Mas eu quero assim, como que o senhor começou a se envolver no bairro? Eu sei que o senhor, vamos lá. O senhor foi administrador do bairro, né? Foi chefe de gabinete. Não, administrador regional. Como se fosse o subprefeito. Subprefeito do bairro, né? O senhor foi fundador da escola de samba do bairro, nós vamos também falar sobre isso um pouco mais para frente. O que mais? Fala, o senhor é advogado de profissão, é isso? Presidente da OAB do Ipiranga, superintendente da Associação Comercial, presidente do Clube dos Lojistas, coordenador dos festejos de aniversário do bairro do Ipiranga. Esse homem, ele lançou o hino do Ipiranga, né? O hino do Ipiranga, o concurso para a bandeira do Ipiranga. Enfim, né? Olha só, quanta coisa, né? O senhor não foi vereador, mas o senhor foi candidato a vereador numa época, não foi, doutor? Foi candidato a vereador. Teve 20 e poucos mil votos, foi isso mesmo? Isso, 22.704. Garanto que se fosse hoje, o senhor seria o mais votado do bairro do Ipiranga. Seria uma boa votação. Com certeza. Mas o senhor não quer, né, doutor? Não. Quantos anos o senhor está hoje, doutor? 86 anos. 86 anos. Gente, o Dr. Laerte tem uma vitalidade, uma memória incrível. Ele olha, eu sou super fã do senhor, você sabe disso, né? Muito obrigado. Sou fã, tive muitos conselhos, também fui presidente da escola de samba, né? Me espelhei muito no Dr. Laerte pela história dele, por tudo. E aí a gente vai contando um pouco mais agora da sua história. Bom, doutor, eu queria saber da opinião do senhor, né? Um historiador aí que a gente tem dentro do bairro do Ipiranga, é uma lenda viva, né? Com 85 anos, 86, né? 86 anos e uma memória tão fértil, e a gente está aqui hoje só aproveitando essa memória do Dr. Laerte. Dr. Laerte, o que o senhor acha do Ipiranga, nosso bairro, dentro do cenário de São Paulo e do Brasil? Qual a importância do nosso bairro para São Paulo, para o Brasil, né? O que o senhor acha de mais importante que o nosso bairro representa hoje, na tua visão? Veja bem, é o único bairro no mundo que tem o seu nome no hino nacional. Verdade, né? O Vira do Ipiranga, as margens plácidas. Isso marca muito. E o bairro do Ipiranga, até uns 20, 30 anos atrás, era como se fosse uma cidade do interior. Todo mundo se conhecia, todo mundo se amava
embora continue amando, mas está totalmente transformado o bairro do Ipiranga. Um crescimento enorme, a vinda de empreendimentos, metrô, né? E tudo, renovou aquela vida de cidade do interior. Você sabe que eu falo também, sabe, doutor? Eu acho que o Ipiranga, eu acho que é um dos, né, bairros que mais acesso tem a tudo, né? Pô, você vai pro ABC, você tá aqui do lado, né? Você quer ir pro litoral, você tá aqui do lado. Você quer pegar qualquer rodovia aqui, a Dutra. Então você tem várias flexibilidade pro ABC, enfim. É uma região bem concentrada, né, doutor? Exato. Em 1929, o Ipiranga foi muito falado, porque houve a queima do café. Foi lá na Vila Carioca que teve a queima do café, porque o governo queria que o preço se estabilizasse. Então eles retiveram toda essa parte do café e queimaram para poder ter um preço melhor. E isso passando pela Vila Carioca, pelo bairro aqui todo, né? Exato, quer dizer, o bairro de Ipiranga, porque não falava a Vila Carioca, falava o bairro do Ipiranga como sendo a parte geral, e é a parte geral sendo os subdistritos, né? Como Vila Carioca, como Heliópolis e etc. Posteriormente, o nosso bairro também ficou muito famoso, porque lá na Vila Carioca mesmo construíram um campo de pouso, e a Teresa Delta foi uma das aviadoras que descia com o avião aqui. Ela era de São Bernardo. Olha só quanta história, né, doutor? E assim, Dom Pedro, né, passou por aqui dando o grito da independência, a nossa liberdade, né? Exato. Ato histórico, né, doutor? Isso muito nos orgulha que é do bairro, né, doutor? A gente que é nascido, criado, convive, né? Ter esse crescimento que o senhor está falando e se perdendo essa hegemonia, né, de bairro de interior, né? Mas a gente ainda consegue ter essa relação, não consegue, Sim, doutor? é verdade. Como é que tá? O que o senhor acha dessa juventude atual chegando dentro do bairro, essas pessoas que estão vindo após o metrô aqui, muitos empreendimentos, né, grandiosos empreendimentos, né? E o que o senhor está achando dessa juventude, dessa turma que está chegando para o bairro? Está renovando totalmente, e isso é que nós temos que pedir para esses jovens, para começarem a assumir liderança aqui no bairro. Queira ou não queira, antigamente nós tínhamos diversos líderes, presidentes de entidades e tudo. Hoje em dia, os jovens não querem ter a mesma participação nas entidades. Isso nós temos que plantar essa semente. E a gente vê essa dificuldade nessa juventude hoje, né, doutor? É muito. Vê essa dificuldade, né? É tão complicado porque eu sou um cara jovem também e já acompanho essa velha guarda aqui, né? Há tantos anos e tem um pouco dele, sabe? Dessa velha guarda, dessa juventude, e a gente vê que realmente está faltando bastante liderança nesses departamentos do bairro, né? E você vê que o índice de criminalidade tem aumentado bastante no nosso bairro também, coisa que a gente não via antes, né, doutor? E São Paulo todo, né? Na verdade, São Paulo todo. Mas a gente olha num contexto geral para o nosso bairro, a gente tem essa visão. Sim. Pode ser que o Ipiranga não seja o bairro mais violento, o que tem mais assalto, mas para nós não é verdade? É verdade. Porque a gente não tinha tudo isso. A gente era um aqui, outro lá, um assalto. E hoje a gente vê esse cenário de uma forma nacional, na verdade, né, doutor? Porque está geral essa questão, né? É geral. E aí a gente tem feito manifestações. Semana passada teve grande manifestação, eu vi o senhor lá presente. E você acha importante essas lideranças de manifestação, e pacífica, claro, né? Para exigir dos governantes, seja ele do bairro, do estado, do país, esses direitos que competem a gente? É isso que eu estava falando. Lideranças novas, como você que tomou essa iniciativa e tudo. São poucos jovens que tomam essa iniciativa. Podem participar, mas não tem mais aquela liderança que nós tínhamos antigamente. Tá certo. Então, ó, fica aí para vocês que são jovens, que estão assistindo, que é fã da Gazeta do Ipiranga, que é fã do nosso podcast. Fica esse alerta aí para vocês jovens, procurar mais repartições públicas do bairro, essas lideranças
de cada localidade, né, doutor? Fica esse alerta aí de um homem sabedor de tantas histórias. O senhor tem muita história dentro do bairro. Dentro dessas histórias a gente tem o Museu do Ipiranga, qual é o nosso cenário aqui hoje. E o senhor foi também presidente aqui Como é que é a sua história com relação ao Museu do Ipiranga? Eu fui presidente da Sociedade Amigos do Museu Paulista. E naquela época nós tínhamos também na diretoria um maestro e ele era internacional e trazia cantores e instrumentistas internacionais aqui todo último domingo do mês. Era música no museu e nós fornecíamos para cada um desses músicos um certificado de participação. O sucesso era enorme e era no Salão Nobre, onde nós temos aquele quadro histórico da independência ou morte. Muita história, né? E isso aí fomentava o bairro também, né? Ajudava a fluir toda essa questão do museu, né? Vocês traziam essas personalidades do próprio bairro, né? Exato, pianistas internacionais. E eles depois levavam essa mensagem para o país que eles moravam e todo, mostrando o que era o Museu Paulista do Ipiranga e o que era o Parque da Independência. Tem história você vai lançar um livro também no final do programa, vamos falar sobre o seu livro também, que aliás eu já devia ter feito esse livro faz tempo, né? Porque a gente que é do Ipiranga, a gente tem essas memórias, está guardado aí com o senhor, né? E a gente precisa saber disso. Poxa, quem mora no bairro, o Ipiranga é um bairro muito bairrista, né? As pessoas que moram aqui gostam de ser bairrista, né? Gosta de tudo que tem relacionado ao nosso bairro, né, doutor? E esse livro conta muita coisa do Ipiranga. Quem quiser saber o que foi Labatut, o que foi Lord Cochrane, todas as ruas aqui do Ipiranga estão mostrando a história do bairro do Ipiranga, todos aqueles que participaram da independência do Brasil e posteriormente também. O nome do livro é Ipiranga, Meu Coração Bate por Ti. Eita, nós! Ipiranga, Meu Coração Bate por Ti. O meu também bate pelo Ipiranga, viu, doutor? Nossa, é uma coisa de louco. Vamos lá. Aí surgiu em 1968, surgiu, né, a nossa grande escola de samba, que é Imperador do Ipiranga. Quem é sambista, quem gosta de samba, quem é do bairro, né, sabe o que a gente está falando. Como é que surgiu a escola de samba? Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe como foi fundada a escola de samba. E um dos fundadores, o maior fundador que a gente tem, é o Dr. Laerte, né? Como é que surgiu a escola de samba Imperador do Ipiranga, doutor? Eu era presidente da Sociedade Amigos de Bairro da Vila Carioca de Vila Independência e namorava com a que é minha esposa hoje, e ela era de Santo André. Os irmãos dela participavam do desfile de carros alegóricos, era um desfile espetacular. Eu, na Sociedade Amigos de Bairro, lutava muito para que terminassem aquelas enchentes e tudo tal. E daí tive essa ideia de transportar aquele carnaval de Santo André, trazer para cá. Arrumamos uns barcos e tudo, e como normalmente na época de carnaval chovia e dava enchente, nós então arrumamos os barcos e tudo para mostrar para as autoridades o que ia chover. Mas um conhecido, nessa oportunidade eu escrevia na Gazeta do Ipiranga, eu coloquei que ia ter um desfile de carros alegóricos. Essa pessoa me procurou e perguntou se ia ter escola de samba. E eu falei, não, só vai ter um desfile. Ele falou, olha, desfile de carnaval sem escola de samba não é carnaval. Não é carnaval. E me deu um estalo, porque como nós tínhamos as favelas lá na Vila Carioca, duas
favelinhas e tudo e tal, e tinha muitas crianças. Eu falei, poxa vida, se a gente colocar uma escola de samba aqui, nós vamos alegrar essas crianças e tudo e tal. E foi o que aconteceu. A Sociedade Amigos de Bairro adquiriu os instrumentos e a escola de samba hoje já está com 57 anos, Imperador do Ipiranga. Que bacana, né? Olha só como deu início a escola de samba, através de protestos, né? Foi através de um protesto das enchentes, né? Que vocês traziam esse pessoal que você trouxe. E olha só que história interessante. O senhor relatou agora, aliás, quero mandar um beijão para a Cássia, né? Uma grande querida, a esposa do Dr. Laerte, está sempre ao lado dele, uma guerreira, né? Lado a lado. E quero aqui mandar um beijão para a dona Cássia. Dr. Laerte, para quem não sabe, também foi colunista do jornal da Gazeta do Ipiranga, né? Época de Araci, né? Enfim, como é que foi essa sua participação no jornal? Eu fui convidado para escrever sobre a Sociedade Amigos de Bairro da Vila Carioca. Todo o assunto vinha e o senhor trazia esse assunto do bairro. E eu comecei a escrever a respeito, justamente, depois a respeito da escola de samba e fui assumindo a presidência de outras entidades. Então, o que eu escrevo na Gazeta do Ipiranga, escrevia na Gazeta do Ipiranga, era justamente o que eu convivia, o que acontecia aqui no bairro do Ipiranga. E mesmo porque as informações já chegavam na sua mão assim por causa disso, né? Exato, era quem tinha a informação que a gente dava, e daí resolvemos fazer o carnaval na Silva Bueno, com todas as escolas de samba aqui de São Paulo, e com isso me deu o título de embaixador do samba, né? E hoje o Dr. Laerte, ele é embaixador do samba de São Paulo, para quem não conhece, né? Uma figura histórica. Aliás, o senhor depois que morreu o presidente do Peruche, né? O senhor Carlão, né? Agora recentemente, o senhor é o mais velho. Eu sou o mais antigo fundador, antigo, né? Da escola de samba das antigas. Era o Nenê da Vila Matilde, o Carlão do Peruche e eu. Que bacana, né? E hoje a gente vê aí, tem outras escolas de samba aqui no bairro, surgindo novas escolas de samba, né? A gente tem Acadêmicos do Ipiranga, a gente tem o Brinco da Marquesa, tem outros blocos também aqui, agora está surgindo a tradição do Ipiranga. Que bom, né? Que o Imperador seja o começo do carnaval e vindo essas escolas. E os blocos, né, Dr. Laerte, que estão surgindo também, bloco dos 11 Clima. Aliás, bloco aqui no Ipiranga, bloco do Idoso, dos Coroa, enfim. O Ipiranga realmente virou um cenário de grande festa na época de carnaval, né? E naquela época nós não tínhamos sambistas. Eu pouco entendia de carnaval, então eu ia de bar em bar e perguntava, você toca bumbo? Você toca bumbo? Chacoalho, né? Exato. E foi assim que nós conseguimos formar sambistas aqui no Ipiranga. E aí realmente é considerado sambista, Imperador do Ipiranga, que é uma das grandes tradicionais do Carnaval de São Paulo. É isso aí. Dr. Laerte, alguma história marcante do nosso bairro ao longo desses anos e anos e anos de convivência com o nosso bairro, como historiador, conhecimento, uma história bem marcante que o senhor acha que uma lenda, alguma coisa assim, né, que tenha passado ou que existe ainda no nosso bairro do Ipiranga? Olha, um dos principais festejos do bairro do Ipiranga, porque a gente começa já no mês de março a conversar com as entidades, fazendo com que as entidades começam a pensar em promover alguma coisa no mês de setembro, o mês do aniversário do bairro do Ipiranga. Que é muito importante isso, né, doutor? Poxa vida. Não é qualquer bairro que tem essa programação. E é uma programação vasta, né? Todos os dias de evento, relacionando ao bairro, as entidades do bairro dentro, e o desfile cívico, né? Que é um dos maiores grandes fortes do nosso bairro, não é verdade? Exato. E com isso, a gente une quase todas as entidades em pró do bairro do Ipiranga. O Ipiranga tem bandeira, o Ipiranga tem hino, o Ipiranga tem essa comissão
que organiza todos esses eventos durante os anos. E é tão importante isso porque isso dá uma identidade do bairro também, né? Mostra, né? Alguma história assim marcante do nosso bairro? Que o senhor lembre agora, assim, não sei o que. A nossa entrevista sendo assim, tudo focado aqui nesse momento, tá, gente? A gente teve um script, a gente está contando os relatos que o Dr. Laerte venha na cabeça, uma coisa não muito pontual, mas poxa, só de estar ao lado dessa pessoa aqui e trazer essas informações para vocês que acompanham a Nova Gazeta do Ipiranga, para vocês que acompanham aí o nosso podcast, que é o Pod Ipiranga, essa ferramenta tão usada ultimamente, né? E ter uma pessoa como essa aqui dando uma entrevista, dando esse suporte pra gente, é muito bom e muito necessário. Conte pra gente, existe alguma história do bairro marcante? Terrorismo, bem bacana? Tem alguma coisa que o senhor lembra que ficou marcado para a história do bairro? Tem alguma coisa que o senhor lembra, assim? Uma das coisas interessantes que aconteceu quando organizamos o concurso para a escolha da bandeira do bairro do Ipiranga, é claro, só podia ganhar uma, e foi justamente aquela do Delgado, tá certo? Essa que é a vencedora. Mas logo em seguida nós tivemos o desfile na Silva Bueno, desfile cívico estudantil. E não é que apareceu a bandeira do Trevino, ele que ficou em segundo lugar, ele fez questão de desfilar com a bandeira dele. Me chamaram, queria que tirasse, eu falei, não, deixa desfilar, ele vai ficar contente e tudo tal. Mas surpreendeu todo mundo com a bandeira que pegou em segundo lugar. Poxa vida, que coisa, né? E às vezes o segundo lugar sempre está em primeiro, né? E ele fez questão de mostrar o trabalho dele, isso é bacana também, né? O Dr. Laerte sempre assim, gente, sempre apaziguador, sempre, sabe, tentando resolver as coisas das melhores maneiras. E é uma coisa que eu aprendi muito com o senhor, sabe? Você é uma pessoa apaziguadora, sabe? Escutar um pouco mais o outro. Eu sou um cara muito atirado, estourado, danado, mas eu aprendi muito e aprendo que a gente convive bastante, né? Devido a tantas coisas de comunicação que a gente tem aqui no bairro, eu estou sempre recorrendo ao Dr. Laerte. E é uma das coisas que eu aprendi com o senhor, essa apaziguação. Isso é o quê? Isso já vem de berço? Como é que é, doutor, esse teu lado carismático, esse teu lado de apaziguação, né? O senhor está sempre intermediando as situações, eu vejo lá na escola de samba, eu vejo aqui na associação comercial, eu vejo em todos os setores do senhor está sempre ali, chama o doutor Laerte, fala com o doutor Laerte, pelo amor de Deus, doutor Laerte. Como é que é isso, doutor? Eu acho que agora a idade, a gente vai amadurecendo e fica diferente, tá certo? Eu, há uns 50 anos atrás, eu era muito mais rígido, mesmo lá no escritório, minhas atitudes, eu sempre fui uma pessoa muito mais rígida, procurando ser sempre correto e tudo para acertar. E depois, com o tempo, começaram a me chamar de Madre Teresa de Calcutá. Olha, tinha que ter um busto aqui do Dr. Laerte aqui no Museu do Ipiranga, viu? Aliás, eu já falei isso em alguns lugares que eu já fui, né? Eu acho que o senhor tem que condecorado, o senhor tem que estar vivo para ver tudo isso, porque é isso que é interessante. Doutor Laerte, fala um pouquinho da sua família, né? O senhor tem filhos, né? Mas que tem o menino que hoje é vice-presidente da OAB, né? Que é ele é tesoureiro da OAB, o Cristiano. Tesoureiro aqui da OAB do Ipiranga. E todos os seus filhos fazem parte desses movimentos do Ipiranga ou não? Fizeram parte. Todos eles fizeram parte. Quantos filhos o senhor tem, né? Eu tenho 5 homens, né? É o Júnior, é o Murilo, é o Ricardo, o Maurício e o Cristiano. Todos eles estudaram no Ipiranga, todos eles sempre viveram no Ipiranga. Então eles têm também o amor que nós temos pelo bairro do Ipiranga. E está sempre envolvido em um monte de coisa. O Dr. Laerte, para quem não sabe, tem até neto artista. Agora tem um neto DJ super famoso, né, doutor? Isso, DJ Topo, né? E tem o outro neto que ganhou o concurso e participou, inclusive, do prêmio da Disney. E ele continua agora fazendo trabalhos para empresas e tudo de divulgação. Que bacana, olha só.
é o Dr. Laerte e a família Toporkov. A gente conhece o Dr. Laerte e a sua família Toporkov. E a Cássia é guerreira, hein? 5 ou 6 homens, né? Caramba, hein? Não veio nenhuma menininha pra ajudar a Dona Cássia, hein? Dona Cássia, você é guerreira, hein, mulher? É só isso aí. Uma curiosidade, tá, gente? Olha, a gente andando aqui pelo museu, essa área aqui é onde o pessoal faz o Cooper, anda, faz caminhada, tem os aparelhos de TI, tem essas coisas para as crianças, né? Então você que não conhece o Museu do Ipiranga, essa parte de cima aqui, né? Vem aqui fazer caminhada, tem o pessoal da academia, enfim, tem tudo. E uma curiosidade muito interessante, a gente passando por aqui, o Dr. Laerte nos relatou aqui, eu fiz questão de mostrar para você, porque isso também é história, é uma curiosidade do Ipiranga. Dá uma olhadinha, fala um pouquinho, Dr. Laerte, como é que foi essa história? Santa Paulina morou aqui no Ipiranga, é a santa do Ipiranga. E nós reunimos um grupo de ipiranguistas e colocamos lá em cima essa santa. Eu estou vendo agora que alguém quebrou o vidro lá dessa capelinha que nós colocamos aqui, porque quisemos colocar para ela abençoar o parque, abençoar todas as pessoas que vêm visitar o Parque do Ipiranga. Olha só, a Santa Paulina, né? Foi uma madre, né? Que foi canonizada santa, né? Pelo Vaticano, né? Ela foi moradora aqui do bairro. A gente tem hoje, concentra aqui a Santa Paulina, né? A Igreja Santa Paulina, não é isso? Isso. E a Madre Paulina, que foi moradora do bairro, foi considerada, hoje é considerada a Santa Paulina. E tem uma imagem aqui que eles relataram pra gente aqui, que vieram aqui, pegaram uma escada, subiram, e a gente tá vendo aqui, ó, que quebraram o vidrinho, né? Então vamos providenciar de arrumar um novo vidro para ela, porque ela abençoa, ela protege, como o Dr. Laerte disse mesmo aqui, ela dá essa calmaria que tem aqui, esse parque aqui maravilhoso. E a festa dela é 9 de julho, coincidindo com o meu aniversário. Olha só que bacana, em 9 de julho aí, prepara o presentinho do Dr. Laerte, juntamente com a nossa Santa Madre Paulina, né? Isso. Doutor, nós falamos um pouquinho bastante, né, sobre o passado, né, histórias marcantes, tantas histórias que o senhor tem. Vamos falar um pouquinho do presente, né? O que o senhor está achando do bairro do Ipiranga, né? E qual dentro da sua visão, o futuro do nosso bairro? O que o senhor acha, né? Com tantas coisas acontecendo, grandes empreendimentos vindo para o bairro, né? Depois da vinda do metrô, que facilitou muito a nossa vida, claro, né? A tecnologia e tudo o que está acontecendo dentro do nosso cenário mundial, né? No nosso país, né? E principalmente pelo nosso bairro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o fundamental é que a gente está vendo a formação de novas escolas, a fundação de faculdades aqui no bairro do Ipiranga. Única coisa que a gente lamenta é que com o crescimento enorme desses prédios, não houve a infraestrutura de água, de luz, e isso vai criar esgoto, né? Esgoto, né? Vai criar um enorme problema no futuro. Mas o crescimento está sendo enorme, muitos prédios, muitas pessoas, muitas vidas, muitos supermercados e principalmente escolas, cultura para o nosso povo do futuro. Tá certo, é isso aí. Dr. Laerte, agora a gente vai encerrar, né, essa entrevista, porque mais curiosidade do que isso vai ter, sabe onde? No livro dele, tá? Ele falou, não posso contar muita coisa, porque senão vai perder a graça no meu livro, né? E a gente super entendeu, a gente é super grato, né, por o senhor estar se disponibilizando de vir aqui hoje fazer essa entrevista pro bairro todo do Ipiranga, né? Para conhecer um pouquinho da história. Tem muita coisa para ser contada ainda, que ele vai contar no livro dele, que o nome do livro é Ipiranga, Meu Coração Bate por Ti. Ipiranga, Meu Coração Bate por Ti. E logicamente, tem uma data, alguma coisa de lançamento? Devemos lançar no mês de setembro, o mês do aniversário do bairro do Ipiranga. Já para esse ano mesmo, doutor? Esse ano que mesmo, bacana. né?
Legal. E conta um pouquinho, um spoilerzinho desse teu livro, da tua história, quem está fazendo, como é que está sendo feito, faz muito tempo, para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Eu e Norberto Sorato é que escrevemos o livro mostrando tudo quase que seja aqui do bairro do Ipiranga, a nossa vivência também. E a nossa ideia era fazer por capítulos, soltar uma parte, um livro, e depois ir soltando outras edições para a gente mostrar quem é quem aqui no bairro do Ipiranga, quem foi aqui no bairro do Ipiranga. E tivemos que fazer tudo em conjunto, porque tivemos o falecimento do Sorato e não resolvi continuar essa parte, mas vamos pensar em fazer também essa parte de homenagear pessoas que fizeram coisas aqui no Ipiranga, que fizeram o Ipiranga crescer. É o caso de vocês que estão fazendo na nova Gazeta do Ipiranga, o novo programa Pod Ipiranga. Isso é fundamental para o nosso bairro. E para ter essa memória, né? Porque depois do senhor vem nós, depois de nós vem os nossos netos, né? E assim vai, e a gente deixa esse legado, a gente deixa essa história, como o senhor está fazendo, e para a gente é uma honra, mais uma vez, estar aqui com o senhor. E muito obrigado por tudo, né? Que o senhor fez e está fazendo ainda pelo nosso bairro. 86 anos, esse homem com essa vitalidade, com essa memória, principalmente com essa memória incrível, né? E a gente é muito grato por isso, viu, doutor Laerte? Eu que tenho que agradecer, e um abraço a todos. E olha, não perca o lançamento desse livro. Eu tenho certeza que vai ser um estrondo. A gente tem que fazer uma festa maravilhosa para esse lançamento. E é claro que a nova Gazeta do Ipiranga irá fazer toda essa cobertura para vocês. Olha, esse foi mais um Pod Ipiranga, um Pod Ipiranga diferente, um Pod Ipiranga ao ar livre, né, aqui no bairro do Ipiranga, contando a história desse homem aqui maravilhoso, salvador de muitas pátrias aqui do nosso bairro, né? E o meu canto levanta a bandeira, o samba é a minha bandeira, né? Essa arte de bamba me coroou, cabeça feita. Não sou imperador. Sou imperador. Essa aí é um refrão forte que a Imperador teve aí, falou sobre o bairro do Ipiranga, né? Exato. É uma história maravilhosa. É isso aí, então, muito obrigado a todos vocês. Olha, curta esse vídeo, comente esse vídeo, tá? Compartilha principalmente, né? Porque a história do Ipiranga, esse homem aqui sabe demais. Obrigado, tchau!